Bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é fisioterapeuta, é o Físio das Estrelas. Com vocês, Dr. Leonardo Nunes. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Posso chamar de Léo? Fica à vontade, todo mundo me conhece assim. Ah, legal. Boa, Léo, ó, tranquilo. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo carinho de ter dedicado o seu tempo aí no dia a dia de trabalho para dar um pulo aqui e contar um pouco pra gente da tua história, da sua profissão. Eu amo essa profissão do fisioterapeuta, eu acho uma profissão muito, muito importante. Eu mesmo já tive problemas de hérnia de disco, já precisei muito de fisioterapia na minha vida para poder melhorar a minha saúde e aprendi com os meus erros também do passado, né? Mas antes de eu entrar no detalhe da tua profissão, eu queria pedir para você contar um pouco da tua história. Todo mundo que vem aqui, eu peço para contar a história. Então você sempre almejou ir para a área da saúde, a área da fisioterapia, ou era algo que você não esperava na sua vida? Conta para mim, por favor, como é que começou a sua carreira? Então, como é que começou a minha carreira, né? Eu sou ex-nadador. Nadador, legal. Comecei com 3 anos de idade, devido a algumas bronquite. 3 anos? Devido a bronquite. Começou cedo, hein? Comecei muito. Minha mãe, graças à minha mãe. Minha mãe, meu pai. E graças à bronquite, né? Com isso, fui crescendo e tal, e com 6 anos entrei na equipe de natação da antiga Gama Filho, de Jacarepaguá. Sim, lembro. Ah, de Jacarepaguá. E aí, resumindo, parei de nadar no Flamengo, minha equipe inteira parou, e todo esse período, enquanto eu fui nadador, eu tinha fisioterapeuta. Foi uma carreira, foi jovem, porque normalmente o nadador, me corrija se eu estiver errado, ele quando começa cedo assim, ele já, desde criança, já vai galgando ali uma carreira de nadar. 5 da manhã tá na piscina nadando. É isso, o treino era isso. De 5 da manhã às 6h20, depois de tarde, depois academia. Caramba. É bem assim. Você participou de equipes, então? Fui de equipe, fui federado. Fui federado em alguns lugares. No Flamengo 2 vezes, e por fim, Flamengo, eu saí para trabalhar, estudar. E com meus 11 anos eu comecei a ter fisioterapeuta dentro da natação, né? Um casal de fisioterapeutas que eu perguntava, cara, como é que tu resolve isso? Eu saio da competição, você vem com a mão e tira a minha dor no joelho, no meu ombro, né? Então, natação é muito abdômen, mas pega muito joelho e ombro, né? E eu, cara, não é possível e tal. Então, não, isso é fisioterapia, tu vai crescer, vai aprender e tudo mais. E com o passar do tempo, fui ganhando mais amores, assim, mais amor, né? Melhor dizendo, pela fisioterapia. E procurei ir por esse caminho da fisioterapia e, graças a Deus, hoje sou muito grato por ter escolhido a fisioterapia. Mas, basicamente, foi isso. E eu também sou muito grato a ter tido aulas com professores que, cara, me ensinaram muito a fisioterapia com a mão, né? Grosseiramente falando. Tipo, hands-on de fato. Né? Exatamente. Então, assim, eu sou muito grato por isso. Eu sei que a gente tem que seguir com a tecnologia, mas sou muito grato por isso. Mas foi basicamente isso. Fiz faculdade na R9. Sim, na Taquara. E depois ingressei numa clínica de fisioterapia, fiquei 8 anos nessa clínica, entrei estagiário, saí supervisor. E 8 anos? 8 anos. E abri o meu negócio, né? Que é a LDI. Que legal. Então, junto com um amigo, Daniel Duarte, meu sócio, que fizemos amizade no primeiro dia de faculdade na R9. Que legal. Primeiro dia, cara. Teve um outro amigo também que não conseguiu, assim, terminar a faculdade no mesmo tempo que tanto eu quanto o Daniel terminamos. Mas porque teve que fazer outra faculdade, foi muito bom para ele, mas aí seguiu eu e o Daniel. Então, hoje eu atendo em domicílio e tenho essa clínica, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. De onde veio o nome Físio das Estrelas e o que isso tá ligado à sua carreira de fisioterapeuta? Então, eu sou pós-graduado na área do esporte, né? Do esporte. Então, e imagino que é uma área que precise muito, né? Muito. Então, eu dou ênfase muito ao futebol e ao futevôlei. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje futevôlei, então, ele domina aí. Domina. O futevôlei cresceu muito ultimamente, né? E com isso, o que acontece? Nessa clínica que eu trabalhei por 8 anos, eu conheci uma mãe de um jogador de futevôlei, né? E a mãe do Rafael Longo, né? E através dela
eu conheci o Rafa, comecei a atendê-lo, comecei a fazer o recovery dele, e automaticamente quem estava ao redor, então os amigos, conhecidos, jogadores de futevôlei, os jogadores profissionais, ex-jogadores de futebol profissional, ex-jogadores de futevôlei, os atuais, e também ao Márcio Tavares, né? Marcinho, o famoso Marcinho, que hoje está lá no Rio Grande do Norte, mas que abriu as portas para eu atender os meninos do Sub-20. De futebol. De futebol. Que legal. De futebol profissional. E com isso, eu atendi cantores, né? Atendi ex-jogadores, atendo, na verdade, ex-jogadores, jogadores atuais, e conheci também no meio desses atendimentos, conheci uma paciente, que a sobrinha era muito conhecida, eu não sabia, né? E atendo também, comecei a atender a galera do carnaval, né? Rainha de escola de samba. Para você ver, né, como é que são a profissão das pessoas, a carreira que ela atua, quanto que interfere no corpo dela. Né? Exatamente. Você deu um exemplo assim, a gente nem olha para isso, mas uma pessoa que trabalha com samba, que desfila, que tem que estar preparada, Você imagina o quanto o corpo dela também não precisa. Sim, né? Porque ela acaba desgastando o corpo dela, né? Muita coisa, joelho, tornozelo, salto alto, peso da fantasia, né? Mas assim, de uma forma geral, o nome Físio das Estrelas surgiu através desses atendimentos. E coincidentemente, um grande amigo de criação da Curicica, ele, e aí, não tem mais tempo para mim? Mandava mensagem, né? Só atende as estrelas, começou com esse assunto. Caramba! Do nada, no WhatsApp. E aí, Leozão, consegue me atender hoje? Pô, não dá não, né? Só atende as estrelas. Caramba. Aí começou. E essa galera, jogadores, eu contando essa história. Pô, mas então eu sou estrela, né? Legal, gostei desse nome. Por que tu não bota esse nome? Legal, falei, vou mergulhar nessa onda. Pô, não vai ficar estranho e tal? Não, Rafael Longo. Léo, é isso. Os jogadores, é isso, pode colocar. Eu falei, é isso, então vai ser isso. Que maneiro. E aí pegou. Acabou pegando. Antes de eu resolver, antes de eu pedir opiniões para a galera mais conhecida, famosa, falei, vou mergulhar nessa onda, então. E aí vingou. E aí todo mundo me chama, então a galera do futevôlei, eu jogo futevôlei também, todo mundo tá me chamando assim, e aí assim, vingou esse nome, né? Que maneiro. Vingou, assim, de uma hora para outra, por tudo que a gente vem fazendo, graças a Deus. Isso aí. Mas sou bem grato, assim, isso. por tudo isso ter acontecido, né? Por essas pessoas, como eu falei, o Rafael Longo, o Márcio Tavares. Isso é reflexo do trabalho profissional também, né? Tipo, quando você executa um bom trabalho, ele repercute, né? Ele vai longe, né? Tem essa questão. Inclusive, eu vi nas suas redes sociais, eu vi que você tem muitas pós-graduações, né? Queria te perguntar quais são e como é que elas te ajudam no dia a dia a atuar de uma forma até, vamos dizer assim, multidisciplinar, sabe? Em algumas frentes. Sim. Então, eu sou pós-graduado na área desportiva, na área de ortopedia e traumatologia e na quiropraxia. Quiropraxia também. Quiropraxia também. Então, o que me beneficia no dia a dia, né, em relação a essas pós-graduações, assim, que me deixa, podemos dizer, um pouco à frente. Sim. Né? Porque qualificação... Uma visão mais ampliada. Mais ampliada, exatamente. Sempre na fisioterapia existe a avaliação, como na quiropraxia, né? Como em qualquer tipo de profissão, podemos dizer, existe uma avaliação do que você vai fazer, no nosso caso, do corpo do paciente. Então eu valorizo muito o que o paciente tem a me dizer, como é a vida dele, como é o dia a dia, para eu entender se aquela dor vem do dia a dia ou se aquela dor surgiu por algum movimento além do fisiológico que ele venha fazer por querer esparecer, de repente jogar um esporte, qualquer esporte, assim, fazer um esporte, né? Então, isso me capacita, eu sinto isso que no decorrer da vida, com essas qualificações, com essas pós-graduações, isso me deu mais firmeza, mais confiança, segurança em mim mesmo, profissionalmente falando, para não só fazer uma avaliação, mas para também ensinar para alguns estagiários que eu tive, né? Com aquela dupla visão, tanto de fisioterapeuta como de quiroprata,
que é uma coisa voltada diretamente para o sistema neuromuscular. Sim. E também para o controle motor, que, na verdade, no final das contas, dá no mesmo, né? A fisioterapia ali, a deambulação, a marcha fisiológica, as marchas além das fisiológicas. Então, me dá uma bagagem muito grande durante uma avaliação, Sim. durante uma alta do paciente. Perfeito, então, eu entendo perfeitamente. E, ao mesmo tempo, o tipo de paciente, né? O nosso nicho, podemos dizer, em relação ao tipo de trabalho que a gente exerce. Ao mesmo tempo que eu faço um recovery, as pessoas me procuram para fazer o recovery, que é uma liberação miofascial, uma mobilização articular, um alongamento, né? Um dry needling para tirar as tensões com agulha de acupuntura. Sim. As pessoas também me procuram para realinhar a estrutura, porque sente aquele cansaço físico do dia a dia, uma dor nas costas, sim, uma dor no pescoço. Às vezes porque dirige muito, fica muito sentado. Então, além de me dar uma segurança para passar para os próximos fisioterapeutas que estão vindo nessa caminhada, também me deixa mais seguro durante um diagnóstico, uma avaliação em cima de um diagnóstico médico e também em cima do que o paciente está me dizendo. Porque existe ali o diagnóstico médico e, além disso, existe o que o paciente faz tendo aquilo. Entendi, então, você também ganha uma certa segurança em fazer com que o paciente mude alguns hábitos. Porque existe uma parte que é um comportamento dele. Exatamente. Exatamente isso. Não adianta você tratar aquela lesão. Tem que tratar o paciente. Sim, perfeito. Muitas das vezes o mental, a grande maioria das vezes, se não todas, o mental está interligado no físico. Eu acredito muito nisso. Entendeu? Muito. Inclusive, quando eu tive crise de hernia de disco, estava totalmente ligado ao meu lado, o momento que eu estava vivendo de tensão na vida, entendeu? Muito estresse, um pico de estresse enorme, a hernia tacava. Impressionante, assim. Até hoje eu consigo perceber esse comportamento. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai vendo que o investir em você... Sim. Eu valorizo muito isso, né? Independente da vida pessoal que nós temos, da vida profissional que nós temos, tem que ter uma outra coisa paralela, que é o investimento profissional, tem que existir. Sim. Ainda mais na área da saúde. Então, eu valorizo muito fazer cursos em outros estados, né? Além dessas 2 pós-graduações, eu tenho especialização em quadril, coluna, joelho. Legal. Então, eu procuro muitas referências, né? Com quem fazer. Eu sou instrutor de pilates, de RPG também. Então, eu sempre procuro fazer com alguém que seja referência. Sim. Né? Durante todo o meu processo na faculdade, eu fiz alguns cursos básicos e depois que eu me formei, eu fiz algumas especializações. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Dentro da sua carreira, e principalmente nos últimos tempos, que você já tem uma carreira longa, mas principalmente nos últimos tempos, o que você tem percebido nas pessoas que chegam até você? E aí seria bom até a gente diferenciar. Você atende muito atleta que está ainda está atuando, né? O atleta ativo que está ativo. Você atende ex-atletas também, né? Que não estão mais tão ativos em alta performance, vou dizer assim. E você também atende empresários, pessoas do dia a dia que trabalham e não tão alto desempenho de performance de atleta, né? Não diga tanto corpo assim, mas também tem as suas questões a resolver. Então a pergunta é, o que você percebe de comum que você recebe muitas questões? Se você quiser diferenciar, porque obviamente o que um jogador de futebol que está atuando tem de questão é totalmente diferente de um empresário que acorda de manhã para correr na praia, entendeu? Sim. O que você tem percebido aí de problemas que as pessoas têm tido? Então, a grande maioria, tanto dos jogadores, ex-jogadores e pessoas amadoras do esporte, ou até mesmo pessoas sedentárias, a grande maioria das vezes é coluna e joelho. Coluna e joelho? Coluna e joelho. É a grande maioria das vezes. Caramba. Muito assim. Hoje em dia cresceu muito as inflamações, né? As tendinites, sim, epicondilite. Trabalho, né? Porque o trabalho aumentou muito, né? Celular, isso aqui também é um crime. E celular. Então,
uma coisa em comum desses 3 tipos de público é isso. O joelho incomodando, doendo, dor no joelho. A lesão são várias lesões. Às vezes pode ser os dois, né? Coluna e joelho. Exatamente. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa depende da outra. Por enquanto, só coluna. Joelho, acho que não Pode ficar por aí, né? Até surpreendente, porque né, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Eu não cuido muito bem do joelho, não, mas da coluna eu até cuido. Mas do joelho, não jogo futebol, mas jogo vôlei. Mas é na areia. Sim, né? Existe uma diferença do futevôlei para o vôlei bem grande em relação ao joelho, em relação à perna, né? O que você tem que fazer. Sim. Os caras fazem movimentos ali que no vôlei não faz. Sim, entendeu? Mas também tem a galera do braço também que sofre. É verdade. Né? Não sou um atleta, jogo amador de forma por lazer lá na Taquara, mas muito legal, assim, eu te perguntei justamente para saber as dores que as pessoas estão vivendo nesse momento, e se você consegue perceber um comportamento comum entre elas para que elas estejam passando por essa questão, entendeu? Sim. Os jogadores, de praxe, o joelho e quadril, né, secundariamente ali o quadril, pega muito jogador de futebol porque tem que fazer muita mudança de direção em campo, né? Chuteira plana, campo duro. Então, em algum momento, o joelho, em vários momentos, inclusive, o joelho e às vezes seguido do quadril ou vice-versa, pega muito. E as pessoas sedentárias é mais aquela coisa de falta de fortalecer a musculatura do core. Aqui, né? Que a gravidade está aqui, né? O tempo todo. Então não fortalece aqui, a tendência é a parte mais pesada do nosso corpo. Exatamente, a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Então a tendência é ir para frente, né? Sim, né? Exatamente. Então é fortalecer a musculatura de uma forma geral pro sistema musculoesquelético ficar fortalecido, né? Ficar, grosseiramente falando, o músculo forte, resistente e a estrutura óssea alinhada. Sim, perfeito. Basicamente isso. Perfeito. Então é tentar viver mais, né? Sim. Não tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o seu processo de atendimento. Eu vi, inclusive, nas suas redes sociais, uma das coisas que você leva muito, muito a sério, óbvio que tudo, mas uma das coisas que você leva muito é a parte de diagnóstico. Isso eu vi, eu senti ali que para você isso é tudo dentro de um conceito, né, de trabalho. Qual é a importância de um diagnóstico bem feito? Eu imagino que seja o principal de tudo, né? Porque um diagnóstico mal feito já era. Já era. Então, qual é a sua visão nesse ponto? Então, em relação a diagnóstico, isso é muito importante. Essa pergunta é muito boa, porque durante anos, né? A gente sempre o que nós ouvimos, fisioterapia não adianta. Não, enxugar gelo. Pô, tô de saco cheio, não. Aí tasca aquele remédio pra dentro. E toma remédio, tá melhorando e tal. Mas nunca ficava bom. Eu acho que na minha cabeça é o seguinte, o fisioterapeuta, ele tem que procurar de alguma forma um caminho de resolver a lesão. A causa raiz, né? Através da causa. Existe um diagnóstico, mas esse diagnóstico surgiu por algum motivo. Por algum motivo, a gente não sabe qual é. Entendi. Aí entra o que eu te falei, ouvir o paciente. Ouvir o paciente. Entendi. Porque o que o médico fala, o paciente assina embaixo. Mas o que o paciente fez para chegar nesse diagnóstico? Será que ele foi totalmente claro com o médico? Às vezes até por falta de tempo. Será que ele falou tudo que tinha que falar? Então, a avaliação, eu sei o diagnóstico, está escrito, mas a avaliação é muito importante porque você não vai tratar o que ela tem. Você vai recuperar a lesão dela, se for uma coisa que dê para recuperar, não precisa de cirurgia para reabilitar. E além disso, você vai ver as compensações que foram geradas para que aquilo acontecesse, ou as compensações que estão fazendo aquilo acontecer. Ou se foi um trauma. Que pode ser também. Que pode ser também. Sim. Que pode ser. Então, fisiologicamente falando, as pessoas não têm a estrutura do quadril, joelho, diferente uma da outra. Ombro, coluna, teoricamente é tudo igual. Mas cada um tem um tipo de marcha. Sim. O joelho ou é genovalgo ou é genovaro, que é o joelho que a gente fala que é perna de tesoura ou perna arcada, né? Então, isso é só um exemplo. Então, você estuda tudo isso.
estuda que eu digo ali no olho com o paciente, vendo o paciente fazer os movimentos que você tiver que pedir para fazer, teste clínico. Sim. E ouvir, né? E ouvir. Perguntar o histórico daquela lesão. Se é uma coisa crônica, se não é. Então, porque é muito melhor você atender um paciente e resolver a situação dele o mais rápido possível, fazendo a coisa certa e ele te indicar para outras pessoas, sim. do que você ficar postergando a alta daquele paciente, né? Não é nem ético fazer isso. Sim, né? claro. Então, assim, eu valorizo muito esse lado manual, além da avaliação, do diagnóstico, trabalhar muito com a mão, porque aparelho não que seja ruim, né? Mas é um complemento. Sim. Não resolve. Ele ajuda muito. Não dá para muito. ser o mandante. Não dá para ser o mandante. Entendi. Não tem como. No aspecto de tratamento, não dá para ser o mandante. Não dá para ser o mandante. Tem que ter a sensibilidade dos dedos do fisioterapeuta, né? Então, eu acho que o diagnóstico é o principal, é o olho do fisioterapeuta, é o ouvido do fisioterapeuta, é a ética como profissional. Perfeito. É entender o todo, né, do paciente. Não só, caí de joelho atravessando a rua, tô com uma condropatia, ou fraturei a patela. Sim. Tá, mas aí vou tratar aquilo, tá, mas não é só aquilo. Exatamente. Isso justamente, pegando esse gancho que você falou, é muito comum, eu posso falar por mim, porque eu já fiz isso, já vivi isso na minha vida, é muito comum que a gente procure fisioterapeuta só quando a gente tá no extremo, né? Normal. Tipo assim, vou dar um exemplo, não consegui levantar da cama, teve um dia que eu não consegui levantar da cama por conta de disco, não conseguia sentar na cama, né? E aquilo foi desesperador, e eu nunca tinha acontecido isso comigo, e eu nem sabia que era hernia de disco, então o pior é você não saber o que é. Só depois que eu fui fazer os exames e tal, e aí tanto um médico quanto um fisioterapeuta, na época foi uma fisioterapeuta, ela avaliou, olhou e mostrou pra mim aqui, ó, tá aqui, ó, a hernia, tá? Aí você vai até acalmando um pouco, você vai entendendo o que é. Mas como você imagina, você não levanta da cama num dia, ferrou, né? Sim. Por que não é nem porque, existe um momento ideal que a gente possa perceber, ou algo que a gente possa perceber, para que a gente não chegue ao extremo, por exemplo, é algo gradual que eu não percebi, no caso da hernia não sei, mas no convencional das pessoas existe algo que ela possa, um comportamento no corpo dela, uma dor, um incômodo, que ela possa perceber e procurar o fisioterapeuta? Essa pergunta é bem interessante. Existe sim, o corpo dá sinais, né? Dá sinais. O corpo dá sinais, não tem jeito. A pessoa ela vai sentir alguma coisa em algum momento. Sim, com certeza eu senti, eu só não percebi. Exatamente. A vida é muito corrida. Sim. Desde que a gente nasce, a gente luta contra a gravidade. Desde que a gente nasce. Então, o corpo vai dar sinal, principalmente depois dos 21 anos, que podemos dizer ali que é o período máximo de crescimento ósseo, né? Já está tudo construído ali, né? Grosseiramente falando. Mas, enfim, você vai ter alguma coisa. Pela posição que você fica trabalhando, pelo esporte que você faz no final de semana para espairecer. E muitas das vezes, o que a gente faz? Sente algum tipo de incômodo e, daqui a pouco vai passar, tô com a dorzinha aqui, eu tava jogando. Ou então o joelho deu uma gritadinha, foi numa hora que eu fui frear o corpo e parou. Só que depois de uma certa idade, não precisa ser mais velho para acontecer isso, né? Mais velho que eu digo assim, terceira idade, aquela dor vai voltar. Se for uma coisa que já está desgastada há muito tempo, que é normal desgastar alguma coisa, uma cartilagem que seja, vai voltar. Vai voltar, vai te lesionar e você vai procurar o fisioterapeuta. Então, assim, o que eu aconselho, né? Não procurar só o fisioterapeuta para fazer fisioterapia ao pé da letra falando. Porque, cá entre nós, você fica refém de uma coisa que, graças a Deus que existe, que é a fisioterapia, é óbvio. Sim. Mas você fica refém, não é legal, na verdade, ficar refém da fisioterapia. É bom você ficar refém da academia, porque é uma coisa que todo mundo tem que levar para a vida, né? A fisioterapia tem que resolver. Você não pode ficar refém muito tempo. Lógico, no pós-operatório o tratamento vai demorar mais tempo, mas sentir uma dor jogando futebol, alguma coisa, não dá para você ir no fisioterapeuta depois que estiver sentindo aquela dor por 20 dias. Sentiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, está sentindo a mesma coisa?
vai no fisioterapeuta. Ah, Léo, não quero fazer isso, como você disse, eu quero evitar isso. Pode ir no fisioterapeuta. Faz uma liberação miofascial, um alongamento, uma mobilidade, tira as tensões do seu corpo, só que para evitar, tem que fazer um fortalecimento. Perfeito. Fortalecimento é primordial para qualquer pessoa, seja jogador atual, ex-jogador, pessoa que faz um esporte por hobby. Então, para evitar, voltado para a fisioterapia, fazer um recovery, uma massagem, uma liberação, uma tapotagem, um dry needling. Fora isso, é o fortalecimento, para evitar o fortalecimento. Perfeito. Isso se aplica também à atividade física? Aí, dando um complemento ao que você falou, eu quero te perguntar, existe um comportamento comum, a gente fica um tempo sedentário, pelo menos por mim, fica um tempo sedentário e resolve voltar do nada, né? Ah, vou voltar. Você olhou, não tá legal, quero voltar amanhã, tô lá, né? É assim. E aí você volta de repente. Isso é um perigo, né? Existe alguma coisa para quem pratica atividade física, seja, óbvio que alto desempenho, isso não acontece porque alto desempenho, então o cara tá no acompanhamento, é um processo, mas para quem não é do alto desempenho, sabe, para quem é o atleta que tá 6 da manhã ali na praia, ou tá à noite fazendo uma atividade na academia, alguma coisa assim, existe alguma coisa que essa pessoa tem que fazer que ela possa tomar cuidado para não se lesionar? Sim, existe. O que acontece? Isso é muito interessante, porque o que a pessoa pode fazer sem ser profissional para evitar, né, alguma lesão, para se cuidar? Como eu posso agir no dia a dia? Né? Porque isso é interessante. Sim. A pessoa fala, tem que fazer fortalecimento. Tá, mas eu sou leigo do assunto. Sim, tá vago, fazer né? fortalecimento, nunca fiz, do nada eu vou entrar e fazer. É simples. É só você pensar no básico. O que eu preciso fazer para viver? Preciso colocar roupa, preciso sentar no sofá, levantar, preciso sentar na mesa, preciso escovar os dentes, preciso tomar banho. Então, assim, você sabe que para as articulações compressivas, coluna, quadril, joelho, tornozelo, e as depressivas, que está pendurado aqui, né? Ombro, cotovelo, punho, precisa ter movimento. Precisa ter movimento. Por isso que existem as articulações. Sim. E o músculo ele precisa estar fortalecido, todo mundo fala isso. Então, assim, pelo menos para os movimentos fisiológicos, eu vou fazer alguma coisa. A pessoa que às vezes não gosta de ir para academia, não quer ir, às vezes fala assim, eu não estou fortalecendo, não, mas estou correndo. Não estou fortalecendo, mas estou nadando. Veja bem, não precisa ir para academia para fortalecer. Faz um agachamento em casa. Sim. Faz uma isometria em casa. Deita num colchonete ou na sua própria cama, faz uma dissociação de cintura pélvica, né? Uma dissociação de cintura escapular, faz uns aquecimentos para antes de começar o dia, né? Lembra, até dá lembranças do César Augusto Cielo no bloco, nas Olimpíadas, batendo no peito, o Michael Phelps girando os braços, tudo isso é uma acordagem muscular. É um aquecimento. É falar, cara, vai precisar de você, peitoral. Os ombros, vou precisar de você, articulação. Então, tem como você fazer um fortalecimento em casa. Fica na pontinha do pé para fortalecer panturrilha, que faz o retorno venoso para o coração. Exercícios ali, microexercícios. Microexercícios. Então, coisa simples, com peso do corpo. A gente fala em cadeia cinética fechada, que usa o tronco, né? Então, o membro fica, teoricamente, no chão ali, preso ao chão, e a gente movimenta o peso do corpo. Dá para fazer também cadeia cinética aberta, que é o membro em movimento, sentado na cadeira, uma extensão de joelho, né? Uma flexão de joelho encostadinho na parede. Eu já passei fisioterapia para as pessoas em casa com fortalecimento com 1 quilo de macarrão em cada mão. Para as pessoas idosas. Uma latinha de ervilha em cada mão, na pandemia, online. Sim. Que era só pacientes que faziam exercício. Sim. Então, eu acho que o caminho é esse. Para as pessoas evitarem qualquer tipo de lesão, o mínimo para viver é colocar na cabeça que tem que fortalecer a musculatura, seja você gostando ou não de academia. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Perfeito. Eu queria te perguntar sobre um tema que para mim também gera muita dúvida, muito medo, que é a quiropraxia. Sim. Né?
E principalmente pela falta de conhecimento que eu tenho sobre o assunto, né? E a gente assiste alguns vídeos na internet, né? Sim. Vamos dizer assim, fontes confiáveis como o TikTok da vida, né? Eu costumo brincar e a gente assiste os vídeos e aí quando você está assistindo uma sessão de quiropraxia, você fica com medo, Sim. né? Caramba, como assim? Então, se você puder explicar pra gente o que de fato é e como isso traz um complemento no processo da fisioterapia, na melhora muscular, desenvolvimento da pessoa. Então, o que a fisioterapia traz de benefício para as pessoas, né? Isso é bem legal, porque a grande maioria dos pacientes, né, eles querem ouvir estalar. Eu quero estalar, que é o que abala o psicológico, assim, abala, né? Mas podemos dizer que abala positivamente. Sim. Então, o que acontece? É muito sério a quiropraxia. Você, além de estudar 5 anos de fisioterapia, tem que fazer mais 2 anos de pós-graduação. É muito estudo. Muito estudo, né? Você não pode fazer o que não sabe. Sim. Tem que fazer o que você tem domínio, o que você tem certeza. Então, o que acontece? Para você entender. A fisioterapia, a quiropraxia, ela nada mais serve do que deixar o sistema neuromuscular o tempo todo livre, sem nenhuma barreira. De uma forma geral é isso. Por quê? Entre cada vértebra da coluna tem uma raiz nervosa. E de cada raiz nervosa sai ramificações que inervam o corpo inteiro. E aí, através do cérebro, que dá o comando, o nervo leva a informação, o músculo reage e faz o movimento. Perfeito. Né? E, com o passar do dia, além dessa luta contra a gravidade, a gente faz muitos movimentos que não deveríamos. Né? Então, um exemplo, tá? O retrovisor. Está dirigindo, retrovisor. Olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para o interno, toda hora mexendo o pescoço. Toda hora. Aí mexe no celular, computador. Né? Chega um determinado... toda a musculatura é presa nos ossos. Começa em um osso e termina em outro osso. Ele tem uma origem e ele tem uma inserção. A origem é um osso, a inserção é em outro osso. Então a musculatura vai ficando encurtada por muito movimento, os tendões ficam retesados, porque o músculo trabalha muito e não descansa, não volta para o tamanho ideal. Né? Ou às vezes você faz um movimento muito brusco, que o músculo puxa a vértebra, ela roda, ela gira. Né? E às vezes você trava. Um exemplo, o torcicolo. Sim. Então, o que a quiropraxia faz? Muitas das vezes, nessa rotação de vértebra ou nessa leve inclinação das vértebras por estresse muscular ou por movimentos bruscos, né, comprime a raiz nervosa. Uma vértebra comprime o anel fibroso, que fica entre as duas, e também comprime a raiz nervosa. Então, às vezes, gera uma parestesia, formigamento, dormência. Né? Nem sempre vai gerar isso, mas pode gerar isso. Pode até perder um pouco da força. Exatamente, ali, né? Você perde o controle motor. Sim. Justamente por uma compressão. Então, o papel da quiropraxia é realinhar essa vértebra. Entendi. Por isso que eu digo que é deixar o caminho neuromuscular livre. Só que cada região da coluna as vértebras estão numa determinada angulação. A cervical a 45 graus, a torácica a 60 e a lombar a 90. Então, tem um posicionamento correto de você colocar o paciente na maca para reposicionar cada vértebra. Não cada vértebra especificamente, mas cada região da coluna, podemos dizer. Entendi. E para reposicionar cada vértebra também tem uma técnica, às vezes é muito específico, né? Não global. Pode ser mais específico, mas é basicamente isso. Perfeito. Você falou no início sobre alguns casos de trauma, que a pessoa pode sofrer um trauma. E aí, isso pode acontecer ela praticando uma atividade, pode acontecer um acidente. Tem pessoas que se acidentam e aí sofreram um trauma, quebrou tal coisa, saiu tal coisa do lugar e tal. Como a fisioterapia atua nisso? Então, o trauma, né? O paciente que sofreu um trauma. Primeiro que ele está muito abalado. Qual é o papel do fisioterapeuta? Primeiro, o bate-papo. Sim.
O bate-papo. Não tem mistério. Nada de ser formal. Nada de formal. Deixar o paciente confortável. É isso aí. Deixar confortável. O que houve? Por que aconteceu isso e aquilo? Enfim. Agora daqui para frente. Esquece o que passou. O pior já passou. Então, em relação ao emocional, trabalhar o lado do paciente. Ser o mais humano possível, porque ele está precisando de um aconchego ali. E sente mesmo, tá? Por experiência própria, eu não sofri um trauma para ter hernia de disco, ou acho que não sofri, porque eu não me lembro, hoje eu tenho 40 anos, eu tinha menos de 30 anos, 28, 29 anos. Sim. Eu quase operei. Eu achei uma pessoa que falou assim, não opera porque vai sair dessa. Porque eu tive 4 ou 5 diagnósticos para poder operar. Eu ia operar com menos de 30 anos. Essa pessoa que falou isso, tu pode abraçar, hein? Salvou minha vida. Salvou minha vida. Salvou. E eu não operei, eu acreditei e não operei. E beleza, e eu fiz o que tinha que ser feito, fiz a terapia, fiz alguns tratamentos e hoje eu convivo, estou melhor, né? Não tenho crises, né? Eu melhorei o que eu precisava melhorar no meu corpo. Graças a Deus. Entendeu? Sabe, eu percebi que eu melhorei o que eu precisava no meu corpo. Mas eu puxei esse assunto porque você deu o exemplo do trauma, deu o exemplo do emocional. Eu me lembro muitas vezes o quanto aquilo mexeu comigo profissionalmente, nos relacionamentos, na minha família. Eu não conseguia ter paciência, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar deitado, eu não conseguia raciocinar no meu trabalho. Tu não sente fome, pô. Eu não conseguia raciocinar no meu trabalho. Não conseguia raciocinar. Tipo assim, eu sempre trabalhei com criatividade, eu sou do marketing, sou publicitário. Eu não conseguia mais entregar o que me pagavam pra fazer. Sabe? Porque eu não tava tendo mais ideia, eu não tava tendo mais nada, eu só queria que aquela dor parasse. E aí remédio, um atrás do outro, 3, 4 por dia. É assim, um sofrimento, porque eu não tinha opção, até que eu levei a sério a fisioterapia, encontrei bons profissionais, porque eu naveguei antes, naveguei pra caramba. E aí eu encontrei bons profissionais que eu acreditaram em mim e eu acreditei neles também. Foi um conjunto de coisas, aí eu mudei meus hábitos e melhorei. Então, quando você falou do emocional, eu acho muito importante que os profissionais tenham essa visão de entender o momento da pessoa, porque era papo assim, de verdade, se eu tivesse em crise aqui agora, naquela época, você falasse pra mim, Rafael, tem uma faca de manteiga aqui agora, deita aqui nessa mesa, que eu vou abrir você e vou curar a tua dor na hora. Eu falo assim, pode ir, vai, eu ia deitar aqui. Entendi. De tão desesperador que era. Sentir dor é um saco. De tão desesperador que era. Eu imagino. Entendeu? Eu só quis fazer esse parênteses para explicar que, de fato, o paciente, é bom ter profissionais que entendam o que o paciente está passando. O cara teve um trauma, o cara tá com uma dor, o cara tá com a cabeça dele desesperada. Sim. Entendeu? E aí, a partir daí, eu vou pro lado que eu falei anteriormente, do recurso terapêutico manual. Claro, uma avaliação, claro, mas você já sabe que, assim, não é uma coisa crônica, é um trauma, né? Então, e aí você, além do emocional, tu entra no lado que eu te falei do recurso terapêutico manuais. Sim. Que eu sou muito grato a principalmente 2 professores, na verdade 3, que é o Fábio Marcelo, me coordenou na minha primeira pós-graduação, Newton Petrônio Filé, que hoje é coordenador do Fluminense, Sim. Que curou o Ronaldo, Sim. E o Ronaldo trouxe a Copa pra gente, e Henrique Balgar, que no mundo ele inventou o gancho de crochetagem. Então, eu sou muito grato por ter tido aula com esses professores, e a partir daí eu começo a tratar o trauma com a mão. Muita gente pode falar, mas a tecnologia é muito boa, mas aparelho não resolve absolutamente nada, assim. Ele só serve para ser um complemento. A verdade é essa. Caramba. Então, eu sou muito grato por ter tido aula com esses caras, que são feras, e porque o resultado é visto mais rápido, né? Sim. É visto mais rápido. Então, assim, tem determinadas lesões que a gente, no primeiro momento ali da sessão, né, por etapas que a gente divide o tratamento, e pode sim usar qualquer tipo de aparelho que você, fisioterapeuta, acha que deva usar, né, para diminuir o quadro álgico, para ser manipulado, para ajudar numa cicatriz, com certeza.
mas o que vai dar resultado no final é o trabalho a mão na massa. manual, é a mão na massa. Então, amigo, para ser fisioterapeuta tem que ficar cansado, suado, tem que fazer o que gosta, porque se não for dessa forma, o tempo vai passar, daqui a pouco tá na 40ª sessão e não tá vendo tanto resultado, e aí você, eu investi tanto nisso aqui, é muita coisa, mas espera aí. E a essência da fisioterapia? Sim. Você tá aqui, ou só tá com o aparelho aqui para atender? Perfeito. Então, eu sou muito grato por isso. E eu sei que esse caminho é o certo porque tá dando certo. Sempre deu certo até hoje. E hoje em dia as pessoas me chamam principalmente por isso. Porque já foram atendidos por outros colegas da profissão, tá? Que eu entendo a linha de raciocínio de cada um deles, mas que a mão não é usada. Perfeito. Então, eu valorizo muito esse lado. Entendi. Nitidamente dá pra ver, perfeito. Eu queria te perguntar se você repara e percebe que é comum que as pessoas, elas normalizam algumas questões, algumas dores, sabe? Então, tipo assim, até pra quem tá em casa assistindo a gente, vendo a gente, tipo assim, isso aqui é normal. Mas não é pra ser normal, né? O que você percebeu nessa tua trajetória que é algo que fala assim, olha, meu amigo, se isso aqui estiver acontecendo com você, isso não é normal, sabe? É muito comum, porque você deve escutar de muito paciente, eu tô com isso aqui, mas isso aqui é normal, entendeu? Não. O que de fato, se você pudesse dar uma dica pra quem tá em casa, ou algo que, olha, gente, isso não é normal. Então, vamos lá. Em relação a pacientes que acham que a dor é normal, surgiu há pouco tempo a dor, mas isso é normal, eu acho que umas 3 amigas sentem a mesma coisa. Ou então, pacientes que estão sentindo algum tipo de incômodo há muito tempo e acham que é normal porque está há muito tempo. Assim, não é normal. A verdade é essa, não é normal. Se você estiver sentindo algum tipo de incômodo, principalmente que você nunca sentiu, não é normal. Então, lógico, no primeiro momento procurar um ortopedista, né, se for uma coisa articular, se for uma coisa muscular, procurar um ortopedista e valorizar esse lado da fisioterapia, né? Em cima do que o médico falar, claro, se tiver que fazer fisioterapia, fazer a fisioterapia, porque resolve. Não é normal, a gente não pode se habituar com dor. Sim. Com dores que a gente sabe que no fundo, alguma coisinha a gente vai sentir em algum momento. Nada é muito difícil, né? Sim. Não sentir. Mas uma dor que tá ali, chamando a atenção, todo dia tá ali, passou alguns dias e piorou, aumentou, às vezes oscila, tá frio, tá calor, dá uma oscilada, procura um fisioterapeuta, não faz nada de qualquer jeito. Procura um fisioterapeuta, tira dúvidas, vai no ortopedista, conversa com o médico para ele pedir um exame de imagem, né, ou fazer alguns testes clínicos. Sim. E em cima disso tratar, porque não é normal. E muitas das vezes, cara, as pessoas descobrem coisas que para elas, igual você falou, realmente estava normal e às vezes não é nem o que ela acha que é. Um exemplo, em cima disso que você falou, eu comecei a atender uma paciente que eu avaliei. A primeira vez, óbvio, né? Chegou, fiz a avaliação, ela devia ter seus 70 anos, e ela falou assim, meu filho, eu tô com uma dor há 5 dias, no meu joelho esquerdo. Eu falei, tá, mas só no joelho esquerdo? Às vezes dói a coluna. Tá bom. Aí papo vai, papo vem, eu puxando todas as informações dela, fica de pé, caminha. Ela caminhou. O joelho que ela estava sentindo dor só estava doendo, e a coluna, porque ela estava jogando o peso do corpo todo em cima daquela perna, porque o antigo tendão de Aquiles, que hoje é tendão do calcâneo, estava faltando um filete para romper. E o médico diagnosticou com condropatia patelar. Do joelho que estava doendo porque estava sobrecarregado. Estava sobrecarregado. Peso, né? Exato. Peso do corpo todo. Exato. Então, assim, não que o médico esteja errado, ela pode ter realmente gerado uma condropatia. Entendi. Mas não era a causa raiz. Não era a causa raiz. E assim, o tendão da panturrilha, que é o antigo tendão de Aquiles, ele é grosso, né?
Então, você vai sentir um déficit ali. É visível. Sim. É visível. Então, ter um pouco mais de carinho, sabe? Ter o lado humano mais agudizado. Olhar mais para a pessoa como ser humano mesmo. Perfeito. Eu acho que isso muda tudo, assim. Na minha trajetória, eu passei por uns desconfortos, podemos dizer, por falta de lado humano das pessoas. Não que nós sejamos perfeitos, a gente tem direito de errar, mas eu acho que o principal que está faltando, principalmente com essa tecnologia que acabou afastando o ser humano um do outro, é esse lado de alguma forma socializar. Mesmo que seja com uma dor, está assistindo uma dor, você tem que procurar alguém, às vezes tudo é online, né? Então, esse carinho de você olhar para a pessoa, olhar para o próximo com atenção mesmo, de querer cuidar. Não é só ser fisioterapeuta, ser mais um. É procurar fazer história, construir tua história, fazer a diferença. Mostrar que a essência da fisioterapia não pode ser perdida. E é só isso que dá resultado. É melhor você atender um paciente 3 vezes e ele, caramba, no máximo, resolveu meu problema, do que eu atender 30, 40 sessões. Porque ele vai me indicar para todo mundo. Ele fala, pô, esse cara é bom. Então tem que estudar, se qualificar para isso, tentar melhorar sempre a qualidade de vida do paciente o mais rápido possível. Perfeito. E não de qualquer jeito. Exatamente. Eu queria te pedir, eu sei que você já atendeu centenas e milhares de pacientes aí na tua carreira, mas eu quero te pedir para você, se você tem algum caso que mais te marcou, porque você falou muito sobre atendimento humanizado, sobre ouvir pessoas, e eu tenho certeza que isso é um diferencial muito grande na sua profissão, e por isso que você hoje está onde você está. E um dos motivos, além do conhecimento técnico, além do carinho na profissão, é esse lado humano, né? E eu queria te perguntar se você pode contar pra gente um dos casos, aquele que mais te marcou, ou um deles, sabe? Que de forma emocional te conectou e você, quando aquele paciente teve aquela alta, falou assim, nossa, olha como eu movimentei e melhorei a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas ao redor. Sim. Então, esse tipo de atendimento, né, mais voltado para o lado humano, faz toda a diferença, porque o paciente está ali sentindo dor. Sim. Né? Então, a gente saber tratar o paciente com a forma humana mais agudizada, eu acho que hoje em dia é o maior desafio para o profissional. Seja de qualquer área, assim. Mas eu lembro, eu tenho um caso assim de que o ego como profissional vai lá em cima, né? É um paciente que ex-policial federal, tinha sofrido um assalto há 20 anos atrás e ele tinha 2 projéteis preso próximo à articulação do quadril e estava com seus 56 anos, tentando fazer fisioterapia e tal. Ele jogava bola, fazia natação e de 3 anos para cá ele começou a sentir muita dificuldade nos movimentos do quadril. E ele sabia que era artrose, mas estava piorando muito. Ele tinha uma artrose. E eu pedi que ele procurasse um médico especialista em quadril. E enquanto isso, eu atendendo ele para evitar as dores que ele vinha sentindo. Então eu fiz o pré-operatório dele. Eu acompanhei a cirurgia dele da prótese de quadril, artroplastia total de quadril, e atendi ele no pós-operatório, né? E recuperei ele 100%. E na cabeça dele, policial, né? Não, faz isso não sei o quê. Pô, não tem necessidade não. Só que ele começou, além de sentir a dor no quadril, ele puxava a perna, não dobrava o joelho e não fazia flexão no tornozelo, né? Então, eu acompanhei todo esse processo. E até, por último, encontrá-lo bem, sorrindo, fazendo tudo de novo. E eu tenho entrado, de certa forma, assim, na cabeça dele, né, ter convencido a fazer a cirurgia, ele se sentir seguro depois da cirurgia, comigo atendendo ele em casa. E depois de tudo isso, ele está do meu lado, batendo papo, conversando, tomando café,
foi minha maior satisfação, porque ele não queria fazer. Que legal. Ela teve que tirar o projétil, né, da região. E ele falou, pô, se eu soubesse que era assim, todo fisioterapeuta também podia ser como você, gente boa, né, leva para o lado humano, sabe o que está fazendo, se qualifica, está fazendo sempre uns cursos e tal. Então, ele é o caso que eu mais lembro, assim, de ter acompanhado antes, durante a cirurgia e depois, e antes disso tudo ter convencido de botar prótese, né? Porque muita gente se bloqueia isso. Sim. Muita gente se bloqueia isso. Então, esse foi o paciente que eu mais me recordo. E em relação a enfatizar o lado humano, foi que nós conversamos sobre a mãe do Rafael Longo, o atleta de futebol, volto a falar sobre ele aqui, a Mônica, que trabalhava numa clínica, ela chegou numa sexta-feira à tarde, tempo chuvoso, chegou um pouquinho atrasada, e as pessoas meio que olharam, principalmente os profissionais, meio que, caramba, tá atrasada e tal. E eu tomei a frente, eu era supervisor da sala, eu tomei a frente e falei, não, pode deixar que eu atendo, mas eu não quero, eu quero vocês sorrindo aqui. Com dor ela já tá, desanimada ela já tá, não dá para deixar ela mais desanimada. Então fui nela, atendi, e foi quando ela me parou e falou, Léo, seu nome é Léo, né? Sim, meu nome é Léo. Você trabalha aqui há muito tempo e tal, você é diferente, o tratamento à mão é diferente, e o seu lado de humano, né? De me deixar, mesmo depois de estar atrasada, numa sexta-feira, à noite, me atender, porque eu tô com muita dor. Então foi até a partir daí que eu me tornei amigo do Rafael Longo, filho dela, e ela ficou marcada por isso. Que legal. Porque surgiu uma amizade entre eu e o filho dela, muito grande, muito verdadeira, e porque desse dia em diante, ela só queria fazer fisioterapia comigo, né? E o emocional dela estava abalado, porque ela nunca havia sentido dores antes. Sim. Então foram esses dois casos, assim, diretamente Legal. falando. Legal. Eu quero te pedir, vou te pedir para você deixar um recado para quem está em casa, mas antes eu quero perguntar como é que as pessoas fazem, quem está assistindo a gente. Como é que as pessoas fazem, quem não conhece o Dr. Leonardo ainda, como é que as pessoas fazem para poder encontrar você? É pela rede social? Como é que é? Então, tem a rede social, Léo_Físio das Estrelas. Léo_Físio das Estrelas. Eu vou deixar também na descrição do programa. LDI_Físio. Que é a clínica. A clínica fica na Jeremário Dantas, em Jacarepaguá. Sim. Avenida Jeremário Dantas, número 800, sala 641. Perfeito. Pode entrar em contato pelo Instagram, que a nossa equipe vai dar o suporte necessário. E fisioterapeutas hoje na clínica sou eu e o Daniel. Perfeito. Leonardo Nunes e Daniel Duarte. Perfeito. Então, fazemos também eventos de futevôlei, competições de futevôlei. Que legal. E a gente atende todo esse nicho, né? Podemos dizer, voltado para o futebol e para o futevôlei. Legal. Entendeu? E o Instagram e a indicação, a própria indicação, né? Um vai atendendo, um vai indicando para o outro, mas a primeira vez através do Instagram. Perfeito. O Instagram eu vou deixar aqui na descrição do programa. Cara, eu fiquei muito feliz de conhecer. Você é um cara muito maneiro. Legal. E um profissional muito apaixonado, muito ponderado no que fala, sabe? Um cara muito... Dá pra ver que você ama o que você faz, dá pra ver que você tem muito carinho e cuidado com o que você faz. Parabéns, de verdade. Não, obrigado, parabéns. Obrigado. Eu quero te pedir um favor, assim, pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá em casa e tá num momento de dor, tá num momento de incômodo, e não vê seria, porque eu já tive nesse momento. Eu já tive nesse momento de chorar. Porra, nem fala. É coisa assim, que quem passou sabe, entendeu o que é. Qual recado você poderia deixar para essas pessoas? O recado que eu posso deixar para as pessoas que às vezes reclamam das dores, né? Mude seu hábito. Mude, por favor. Perfeito. Se alimente melhor. Durante a semana, pelo menos. Para no final de semana fazer o que você mais gosta. Tomar um chopp, comer um petisco, né? Para não ficar com a consciência pesada. Perfeito. Para não inflamar o corpo durante a semana. Inflama final de semana. Somos de carne e osso. Mas sentir qualquer tipo de dor, procurar um ortopedista, ou pelo menos bater um papo, tirar dúvidas com um fisioterapeuta que você conheça,
ou que você não conheça, que seja. Se mandar mensagem no meu Instagram, eu vou te ajudar com qualquer tipo de dúvida. A equipe LDI também. Então, não deixe a dor para lá. Melhor do que isso, faça um fortalecimento para evitar essas dores. Por favor. Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer para tentar viver melhor. Perfeito, perfeito. E procura a fisioterapia que trabalha com a mão. Isso é o principal. É isso aí. Fica a dica. Cara, obrigado de verdade. Assim, obrigado pelo carinho, obrigado por você ter dedicado um tempo por estar aqui. Eu espero do fundo do meu coração que esse programa vá muito longe, que as pessoas possam assistir todos os vídeos que a gente colocar, que as pessoas possam conhecer o profissional que você é, porque é de tirar o chapéu, cara, de verdade, assim. Então, eu quero que você vá muito, cada vez mais longe, porque é muito importante que você faz cuidar das pessoas, cuidar do corpo, das questões das pessoas, mas também de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa, emotiva também. Isso é muito, muito importante, cara. Sim. Parabéns pelo teu trabalho. Não, muito obrigado. Eu que sou muito grato, fico lisonjeado de receber esse convite seu. Com certeza absoluta, a Rota da Saúde vai longe, somos conterrâneos, da mesma terra. É muito bom te conhecer, das suas palavras eu faço as minhas. Não vai ser a única vez, vão ter outras vezes. Isso. Pode ter certeza. Quero trazer meu sócio aqui, o Daniel Duarte. O convite está feito. É meu braço direito, cara, pessoa igual a gente, fala a nossa língua. E só queria mandar um abraço aqui, um beijo para minha mãe, para o meu pai, que com certeza vão ficar bem gratos de ver esse vídeo. Para o Marcinho Tavares, te amo, moleque. E Rafael Longo, pô, tu é meu. Tamo junto. Obrigado por tudo aí. E obrigado, Rota da Saúde. Eu agradeço, cara, agradeço. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Se você amou essa aula de fisioterapia, de atendimento humanizado, não se esqueça de seguir lá o Léo na rede social e se inscreva no nosso canal também. Até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau.